Queridos, abram comigo a Bíblia de vocês no Salmo 13. É um salmo pequenininho, a gente vai ler ele todo, vai ser a base para a nossa mensagem. Mas esse salmo tem muito a nos ensinar. Na verdade, a palavra toda, né? Mas esse salmo, ele essa semana falou muito ao meu coração e tem muito a nos ensinar. Salmo, para quem não sabe, o livro de Salmos é o livro do inário do povo daquela época, né? E a maioria deles foi feito pelo rei Davi, a grande maioria, né? Inclusive esse que a gente vai ler agora, Salmo 13. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Amém, queridos? Aquieta o seu coração. Até o momento a gente estava adorando a Deus. Agora Deus vai falar com a igreja através da sua palavra. Não se distraia, porque eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar muito o seu coração. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quando Deus parece não me ouvir. Quando Deus parece não me ouvir. Não sei se você já passou por esse momento, mas existem momentos que Deus está em silêncio. Na verdade, Deus, quando nos responde, Ele nos responde de 3 formas: sim, não e o silêncio. Quando é sim, ótimo, né? Agradou o nosso coração. Quando é não, a gente entende, às vezes, mas está tudo bem, pelo menos Ele respondeu. Agora o silêncio. O silêncio. E eu não sei se você já teve essa experiência de conversar com alguém e a pessoa não está nem aí para você. Não presta atenção no que você falou, não presta atenção no que você está dizendo, naquela conversa com ela. De repente você esperava que essa pessoa fizesse alguma coisa para você, porque de repente ela prometeu que ela iria fazer alguma coisa para você, e simplesmente você não vê nada acontecer. E esse salmo que a gente leu, Davi pergunta 4 vezes, eu não sei se você percebeu, mas ele pergunta 4 vezes para Deus: até quando, Senhor? Até quando? E Davi era um homem de guerra, era um homem extremamente abençoado, era um homem que tinha uma promessa, afinal de contas, quando ele era jovem, ele foi ungido para ser rei. E eu creio que nesse momento que ele escreveu esse salmo, ele estava sofrendo uma perseguição implacável do rei Saul, que tinha prometido a morte dele. Vocês conhecem a história. Ele foi perseguido, ele teve que fugir. E eu creio que esse salmo ele escreveu exatamente nesse momento, onde ele não via nenhuma saída, onde ele não via nenhuma esperança, e ele, inspirado pelo próprio Espírito Santo, ele escreveu: até quando, Senhor? Até quando? Eu tenho uma promessa, eu tenho uma história que você começou a escrever na minha vida, mas eu não vejo nada acontecendo. De repente eu estou falando com algumas pessoas aqui hoje à noite, que de repente aqui dentro deve estar falando isso: até quando? Até quando eu vou viver nessa situação? Até quando eu não vou ter respostas do Senhor? Afinal de contas, existem promessas na minha vida. Quem tem promessa de Deus aqui? Afinal de contas, existem promessas na minha vida. Deus já mostrou, através de maravilhas que Ele fez no passado, que Ele está comigo.
Mas hoje eu vivo uma situação que a minha alma, porque esse até quando a gente lê esse salmo, esse até quando é um grito da alma de Davi. É um grito de alma. Ele estava completamente desesperado, perseguido por um exército de um rei, que se o encontrasse iam matá-lo, como ele já sofreu vários, vamos dizer assim, atentados do próprio rei. Chegou um momento que ele estava dentro de uma sala com o rei Saul, tocando a sua harpa. De repente o rei Saul pega uma lança e joga contra ele, ele se desvia dessa lança. Esse era o homem que estava começando a ter um sentimento profundo na sua alma. E ele escreveu: até quando? Até quando, Senhor? Será que as minhas promessas não continuam de pé? Será que aquele óleo que foi derramado na minha cabeça lá atrás, quando eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, foi tudo mentira? Será que aquele profeta chamado Samuel, que veio na casa do meu pai, chamou meus irmãos, fez aquele jantar, eu fui praticamente excluído até que o Senhor me chamou e ungiu a minha cabeça para ser o novo rei de Israel? E esse homem estava dizendo: até quando? E o silêncio de Deus, queridos, ele é cortante. O silêncio de Deus é cortante. Como eu falei, quando ele diz sim, está ótimo. Quando ele diz não, está bom também, pelo menos ele respondeu. Mas quando ele fala nada, fica quieto. Aí a nossa alma começa a gemer, o nosso espírito começa a gemer. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse silêncio de Deus. O que a gente faz nesse momento? E nesse salmo eu consegui observar 3 coisas extremamente importantes que Davi fez, a forma que ele se comportou, porque vocês devem ter percebido como o salmo mudou. No início, ele começa a falar: até quando, Senhor? Para sempre vai se esquecer de mim? Até quando vai esconder de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações na minha alma? Até quando eu terei tristeza por não ver nada acontecendo das promessas que o Senhor me confiou? Mas no final, ele diz: eu, porém, confio na sua benignidade. O salmo mudou. O que será que aconteceu? Aquele homem que estava gritando com a sua alma, de repente, parece que uma chave virou e ele falou: não, agora eu vou mudar essa minha escrita. Eu, porém, confio na sua benignidade. O meu coração exulta na tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Pelo bem que tem me feito. Davi viveu ali uma experiência profunda. A Bíblia não conta, mas para ele mudar da água para o vinho, ele viveu ali uma experiência profunda com Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Entenda uma coisa. Quando Deus não parece, quando dá aquela sensação de que Deus... Porque assim, quando você pensa em falar com Deus, tenha certeza que Ele já sabe o que você vai falar. Ele já entende o que você está vivendo. Mas Ele quer ouvir sua voz. Qual é o pai que não ama ouvir a voz do seu filho? Qual é o pai que não ama ouvir a voz da sua filha? Mas ele fica em silêncio porque, entenda uma coisa, o momento de Deus é que deve prevalecer, e não o nosso momento. O tempo de Deus é que deve prevalecer, não o nosso tempo. Mas quando a gente fica desesperado, querendo que o nosso tempo prevaleça, começa a surgir essas dúvidas: até quando, Senhor? Porque parece que o Senhor está atrasado nas suas promessas. E todos nós um dia passaremos, ou estamos passando, ou já passamos pelo silêncio de Deus. Se você ainda não passou, você vai experimentar um dia na sua vida o silêncio de Deus. Ah, pastor, você está profetizando contra? Não, é uma realidade. Todo ser humano um dia passa pelo silêncio de Deus.
E não passa uma vez só, não, passa várias vezes. Agora, entenda uma coisa, o silêncio de Deus é pedagógico. O silêncio de Deus é pedagógico. Tenha certeza que o fato dele estar em silêncio não significa que ele deixou de nos amar. O fato dele estar em silêncio não significa que ele não continua mais sendo pai, que ele perdeu o controle da nossa vida. Não, ele só está em silêncio. Uma coisa que a gente precisa ter muito maduro na nossa mente é que Deus não deve satisfação nenhuma para ninguém. Para ninguém. Ele é soberano. Mas dentro da soberania de Deus existe uma coisa maravilhosa que chama misericórdia. É por isso que mesmo no silêncio, Ele continua trabalhando. Mesmo no silêncio, Ele continua sustentando. Mesmo no silêncio, Ele continua te colocando de pé. Hoje você acordou, não foi porque você quis. Foi porque o fôlego de vida foi renovado em você. Hoje você acordou porque o Senhor disse para você, os meus planos continuam de pé. Não importa o que você viveu lá atrás. O dia de ontem, de repente, pode ter sido terrível, mas hoje eu te levanto, hoje eu te dou mais um fôlego de vida, porque os meus planos continuam de pé. Então, na verdade, a gente acha que Deus está em silêncio, mas Deus nunca está em silêncio, Ele tem as suas formas de trabalhar. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, quando você começa a sentir esse silêncio de Deus, entendam uma coisa, não cesse as suas orações. Deus está em silêncio, aparentemente em silêncio, continua orando. Está doendo? Continua orando. Você não está entendendo o que está acontecendo? Continua orando. Você não tem explicações e os porquês? Continua orando. Olha, no Salmo 13, versículo 3 que lemos de Davi, olha o que diz esse Salmo. Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Davi estava sentindo ali um drama na alma dele, no espírito dele, ele estava sentindo uma dor tão grande. Mas ele deixa muito claro, olha para mim e me responde, Senhor. E ele continua dizendo, meu Deus, ou seja, ele não parou de orar. Ele estava sendo perseguido, ele estava fugindo, ele não estava entendendo por que aquilo tudo estava acontecendo. Várias vezes ele chegou para o rei Saul e fala, meu rei, por que isso? O que eu te fiz? Ele não tinha explicações por causa dessa tamanha violência de perseguição. A gente sabe por quê. Porque Saul estava percebendo que o reinado estava sendo transferido. E por isso ele estava perseguindo. Mas Davi não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Mas ele continuou orando, mesmo com o coração cheio de questionamento, mesmo com dúvida, ele continuou orando. E sabe por que ele continuou orando? Porque ele colocou na mente dele o seguinte, eu não posso desistir. Existe uma promessa, eu fui ungido, existe uma esperança, existe uma razão para isso tudo estar acontecendo. Aquilo que aconteceu comigo lá atrás, quando o óleo foi derramado na minha cabeça, continua de pé. Afinal de contas, não foi um homem que fez isso, foi Deus que me separou. Então, queridos, mesmo que você não esteja entendendo, continue orando. Continue clamando. Entenda uma coisa, eu coloquei uma frase, eu escrevi essa frase há muito tempo, e quando eu estava preparando essa mensagem, eu achei no meu caderno, porque eu tinha ela na minha mente, eu falei, mas eu preciso lembrar. Diz o seguinte, e no aparentemente silêncio de Deus, é no aparentemente silêncio de Deus que devemos trazer na nossa memória a sua fidelidade, misericórdia, bondade e principalmente o seu amor. Vamos repetir junto essa frase? Vamos lá.
é no aparentemente silêncio de Deus que devemos trazer em nossa memória a sua fidelidade, misericórdia, bondade e principalmente o seu amor. Entenda que mesmo no silêncio a misericórdia continua, mesmo no silêncio a bondade continua, mesmo no silêncio Ele continua te amando. Nada mudou. Nada mudou. A gente muda, as situações mudam, as circunstâncias mudam. O nosso coração, então, nem se fala. Os nossos sentimentos oscilam muito. Mas Deus permanece imutável, permanece fiel, permanece soberano. Então, mesmo no silêncio dele, entenda que devemos trazer na nossa memória a bondade, a misericórdia, o amor e a sua fidelidade. Isso jamais vai mudar, porque Deus continua sempre o mesmo. E é interessante que o profeta Jeremias entendeu muito isso, profundamente isso. O profeta Jeremias foi um profeta que sofreu muito na sua época. Tanto é que ele era conhecido como o profeta chorão, né? A nação estava completamente contrária aos princípios e valores de Deus, e ele foi levantado para alertar esse povo, mas ele não foi ouvido. E ele escreveu um livro chamado Lamentações. Mas é interessante que ele entendeu que mesmo naquele deserto que ele estava vivendo, ele precisava trazer na memória dele o que Deus prometeu. Quando você estiver no silêncio de Deus, lembre das promessas que Ele tem para você. E Jeremias entendeu isso. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 25, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Esse era um profeta que estava sofrendo profundamente. Foi preso, foi açoitado, mas ele manteve de pé. Deus, muitas vezes, se manteve em silêncio em relação ao profeta Jeremias. Muitas vezes. Mas Jeremias entendeu que ele era um homem de Deus, um homem separado. Você entende que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, separado por Deus, para viver tudo aquilo que Deus tem para você? Você tem consciência disso? Então continua firme. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Eu falei aqui de manhã no culto de ceia sobre a palavra memória. A palavra memória no hebraico significa pensar. Pense em tudo aquilo que Deus já falou para você. Pense em tudo aquilo que Deus já prometeu para você. Ah, mas eu não sei as promessas de Deus para mim. Então vem aqui, ó. De Gênesis a Apocalipse, existem promessas para mim e para você. Se você não sabe, corre aqui. Uma delas é: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa por si só já é uma grande garantia, para na hora do silêncio de Deus você lembrar que Ele mesmo no silêncio, Ele está com você. Amém? Em meio ao deserto, queridos, entenda que deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Deserto a gente não estaciona. Deserto a gente passa, aprende, entende, se renova, amadurece, cresce e continua a jornada. Deserto é lugar de crescimento e amadurecimento. Quer uma escola boa? É o deserto. Nele a gente aprende muito. Porque é nos desertos da vida que o silêncio de Deus mais impera. E a gente precisa ter consciência da nossa identidade de filho, entender que é no silêncio de Deus que a gente vai entender realmente quem Deus é e quem nós somos. Amém, queridos? Então, primeira coisa, não cesse de orar. E a palavra de Deus, ela é
uma referência absoluta para a nossa existência. Grave isso. A palavra de Deus, ela é uma referência única, absoluta para a nossa vida. Nela, nós temos tudo o que precisamos para ter uma vida plena em Deus. Por isso que a gente costuma dizer que ela é o nosso manual de regra, de fé, de conduta, de vida. E é interessante que o próprio Deus, ele diz os motivos que devemos orar. Por que vamos orar, mesmo que ele esteja em silêncio? Por que devemos orar, mesmo que não estamos vendo nada acontecendo? Por que devemos orar se eu não vejo uma luz no fim do túnel? Por que eu devo orar se as promessas que Deus me fez lá atrás, nenhuma delas ainda se cumpriram? A resposta está aqui. Nesse manual, nessa referência. Olha o que diz o Salmo 91, Salmo 91, versículo 15. Diz assim: quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Existe uma razão por que devemos continuar orando. Porque quando clamamos, ele responde. No momento dele, mas ele responde. Eu quis trazer esse mesmo versículo na versão nova atualizada, da linguagem de hoje, o mesmo capítulo e versículo, Salmo 91, versículo 15, que eu achei muito interessante. Diz assim: é só me chamar, que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins, resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Olha o motivo que devemos continuar orando. Mesmo que ele não responda, ele escuta. Ele está pronto. Está ali, presente. Isaías 58, versículo 9. Você clamará ao Senhor, e ele responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá: aqui estou. Quem está falando isso, gente, não é homem. Quem está falando isso é um Deus soberano que te criou, o Criador dos céus e da terra, aquele que não mente, aquele que não tem nenhuma sombra de variação, aquele que é Deus. Ele está dizendo isso. Isaías 65, versículo 24. Antes deles clamarem, eu responderei. Antes de terminarem de falar, já os terei ouvido. Por isso devemos sempre continuar orando. Porque Ele nos convida. Eu falei aqui uma vez, o que eu acho mais lindo de Deus é que Deus não nos obriga a fazer nada. Entenda isso. Deus não nos obriga a fazer nada. Você não é obrigado a fazer nada. Ele já fez tudo o que foi preciso para que eu e você pudéssemos ter vida. Mas Ele, através da sua palavra, Ele todo dia nos convida, nos orienta, nos direciona. Cabe a gente aceitar isso ou não. Cabe a gente decidir se é esse caminho que queremos seguir. Afinal de contas, ele diz: clama a mim, eu responderei. É um convite. Agora, se você vai clamar ou não, é uma decisão pessoal sua. Por isso que a gente precisa estar disponível à palavra de Deus, disponível ao Espírito Santo, que nos enche, nos convida, nos impulsiona a sempre ser uma resposta positiva, um sim para Deus. É só pela graça, é só pelo Espírito Santo que a gente consegue dizer sim para Deus todos os dias. Por isso que a gente precisa estar disponível. Amém, queridos? Então, se você está vivendo um silêncio de Deus, a primeira coisa, não pare de orar. A gente desiste muito fácil. A gente, por ser humano, por ser de carne e osso, qualquer vento contrário a gente desiste. Qualquer tribulação a gente estaciona. Mas aprendemos com Davi que devemos permanecer em oração, sempre, sempre. Amém? Segunda coisa, quando Deus parece não nos ouvir,
confie em sua bondade. Confie em sua bondade. No Salmo 13 que lemos, versículo 5, agora diz assim: eu, porém, confio em sua benignidade. Sabe, queridos, jamais esqueça que Deus é bom. A bondade faz parte da essência de Deus. Deus é bom. E além dele ser bom, ele nos ama profundamente. Você não é bom com seu filho? Com a sua filha? Imagine Deus com cada um de nós. Deus é bom. Mesmo diante desse aparente silêncio de Deus, Davi continua confiando na bondade de Deus. A gente precisa ter a sensibilidade de enxergar em qualquer circunstância da nossa vida a bondade de Deus. A bondade de Deus. E a gente só consegue enxergar a bondade de Deus quando a gente mantém diariamente um relacionamento íntimo com Deus. Porque Deus é uma pessoa, o que Ele mais deseja é se relacionar comigo e com você todos os dias. E quando a gente tem essa conexão com Deus, esse relacionamento com Deus, a gente começa a enxergar a bondade de Deus em tudo, inclusive no silêncio. Tenha certeza que tem coisas que Deus falaria para a gente em um determinado momento da vida que a gente não entenderia. De repente, os nossos sentimentos estão borbulhando, e aí a gente escuta alguma coisa de Deus, ou entende que é Deus falando, a gente não vai entender. Porque o ser humano, por natureza, ele foca mais naquilo que ele enxerga do que naquilo que ele não enxerga, que são as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. A gente é muito focado, a gente vive muito por vista e não por visão. Qual é a diferença de vista para visão? Vista é aquilo que a gente está enxergando agora, no momento. Visão é aquilo que Deus se revela, além das circunstâncias. Isso é visão. E aí eu pergunto, você quer viver por aquilo que você vê, ou você quer viver por aquilo que você crê? A gente precisa crer. Crer que existe um Deus que é bom. Um Deus que é bom. Essa palavra, benignidade, significa fidelidade constante e imutável. Significa uma fidelidade diária por mim e por você. Amém? A gente precisa confiar que Deus é bom. Salmo 40, versículo 4 diz assim: bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. No Senhor. Essa palavra bem-aventurado significa extremamente feliz. Extremamente feliz. Quer viver feliz? Confie no Senhor, somente nele. Ele jamais vai nos decepcionar, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Salmo 23, versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias. Não está dizendo algum dia, alguns dias, não. Todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Também Davi disse isso. Aquele homem que disse até quando? Ele agora disse isso. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Queridos, não existe lugar melhor no mundo do que esse aqui, ó, onde a gente está. Não existe lugar melhor no mundo do que a casa de Deus. Então faça da sua casa também a casa de Deus. Faça da sua família a casa de Deus. Faça do seu trabalho a casa de Deus. A casa de Deus não é um lugar, a casa de Deus é um estado de espírito. Então faça aonde você estiver a casa de Deus. Amém? Terceira coisa importante dentro do silêncio de Deus que a gente precisa aprender é adorar. Permanecer em adoração. Permanecer em
adoração. Adoração é muito mais do que uma música, é muito mais do que um louvor. Adoração é um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. Tem adorador aqui hoje à noite? Adoração é um estilo de vida. Eu não entendo, mas continuo adorando. Eu estou sofrendo, mas eu continuo adorando. Está doendo, mas eu continuo adorando. Eu não estou entendendo, mas eu continuo adorando. Eu não tenho explicações, eu continuo adorando. Não sei o que vai ser da minha vida, mas eu continuo adorando. Eu não enxergo um palmo na minha frente da existência da minha vida, mas eu continuo adorando. Se você não murmurar, não reclamar, você está adorando. Se você começar a conversar com Deus durante o seu dia, seja no trabalho, seja em casa, seja onde você estiver, você está adorando. Se você agir honestamente no seu trabalho, se você agir honestamente nas suas relações interpessoais, você está adorando. Se você falar do Senhor para as outras pessoas, aquilo que Ele fez na sua vida, você está adorando. Se você amar as pessoas, se você compartilhar com as pessoas esse Deus maravilhoso, você está adorando. Isso é um estilo de vida. E foi isso que Davi fez. Davi era um adorador por excelência. Isso dá até um louvor, né? Davi era um adorador por excelência. Era um homem de guerra, era um homem de batalha, foi até proibido de criar o templo, porque a mão dele era suja de sangue. Então Deus falou, não é você que vai construir a minha casa, vai ser o seu filho. Mas ele era um adorador. Eu quando estava escrevendo essa mensagem, eu fiquei imaginando ele com a espada na mão, no meio de uma guerra, adorando a Deus. Porque é isso que eu consigo imaginar de Davi. Ele estava ali cumprindo a vontade de Deus, aquilo que Deus mandou ele fazer. Entenda uma coisa, se você permanecer no centro da vontade de Deus todos os dias, você irá adorar a Deus todos os dias. Permaneça no centro da vontade de Deus. E não vai correr o risco de você não estar o adorando. Porque se estamos fazendo a vontade de Deus, automaticamente já estamos adorando. Por isso que o nosso espírito se alegra, a nossa alma se alegra com os louvores. Porque a gente já está vivendo, a gente já está em comunhão com Deus. E quando o louvor chega, ele é um complemento dessa adoração. E aí a gente se derrete no louvor. Porque a gente já está tão sensível na questão da vontade de Deus, que aí parece que o louvor fala com a gente, porque o louvor é isso, ele está preparando uma terra para receber. O louvor é isso, é uma adoração também. Mas não resuma a adoração ao Senhor somente no louvor. Adoração é um estilo de vida. Então acordou, adore. Está trabalhando, adore. Está com a sua família, adore. Está viajando, adore. Está passeando, adore. Está pagando conta, adore. Está recebendo salário, adore. Deu tudo errado, não está recebendo salário, não está pagando conta, deu tudo errado, adore. Porque a adoração a Deus não tem a ver com as circunstâncias. A adoração a Deus tem a ver com reconhecimento, que mesmo nesse silêncio aparente, Ele continua cuidando de mim. Mesmo nesse silêncio aparente, Ele continua me sustentando. Por isso que Davi, naquele salmo que lemos, mudou da água para o vinho. Chegou reclamando, entre aspas, até quando, até quando, até quando, até quando. De repente, parece que uma chave virou, né? Ele trouxe na memória quem é Deus. Ele trouxe na memória o que Deus fez por ele. E aí a chave virou. Ele falou, não. Eu, porém, vou confiar nele, vou confiar na sua bondade, na sua misericórdia, porque Ele é o Deus da minha salvação. Ele é o Deus da minha salvação. Então, queridos, no silêncio de Deus, continue firme, continue reconhecendo quem você é diante de Deus. Um filho amado, uma filha amada. Mesmo no silêncio de Deus, continue orando,
Continue clamando, não desista. Você não foi criado para desistir. Sabia que você foi criado para dar certo? Sabia que eu e você fomos criados para dar certo? Porque se não fosse para dar certo, por que seríamos criados? Se somos a semelhança do Criador. Somos a obra-prima de Deus. Deus criou tudo usando a palavra, mas quando chegou na gente, Ele fez questão de arregaçar as mangas e começar a nos estruturar. Então você tem aí dentro de você o DNA de Deus. Você tem aí o fôlego de Deus. Você tem aí a impressão de Deus na sua vida. Não aceite menos do que isso. Ah, mas Ele está em silêncio. Mas continue mantendo firme quem você é. Continue entendendo quem você é. E continue, porque isso vai passar. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como é que está esse silêncio de Deus, eu só sei de uma coisa, vai passar. Como dizia Billy Graham, eu já li a última folha da Bíblia, e tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Então, não se entristeça, não se apavore. E se isso acontecer, comece a trazer na memória aquilo que Deus já fez por você. Sabe, a gente sempre comenta que a gente não deve olhar muito para o passado, né? Eu, na verdade, sempre falo isso também. Não olhe para o passado passou, é uma página virada. Mas se você precisar olhar para o passado, olhe somente para aquilo que Deus já fez por você. É isso que vai trazer na sua memória força, graça, ânimo. Eu falei uma vez aqui que a gente constrói o nosso passado. A gente constrói o nosso passado. O que você vive hoje, o que você decide hoje, o que você faz hoje, você está construindo o seu passado, porque esse hoje vai passar e o que você fez hoje vai refletir como consequência. Então você constrói o seu passado. Que tal construir um bom passado? Para quando precisar lembrar dele, lembrar com prazer, com alegria. Então olhe para trás sempre para lembrar do que Deus fez por você. Então continue sempre adorando. Entenda que a adoração transforma, a adoração liberta, a adoração dá uma consciência nova. Nascemos para isso, nascemos para adorar a Deus. Lembra Paulo e Silas preso? Em Atos, né? Atos capítulo 16, vamos ler esse versículo, Atos capítulo 16, versículo 25 e 26, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, ó a consequência da adoração. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você está preso em alguma coisa? Você precisa de um terremoto na sua vida? Você precisa que algumas estruturas, principalmente mentais, precisam ser abaladas? Adore. Adore. Adoração, ela gera terremoto. Então, se você manter um estilo de vida de adoração, você sempre estará abalando as estruturas que não pertencem a você. Amém, queridos? E para finalizar, queria chamar o pessoal do louvor já. Eu quero ler com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 1. Isaías 25, versículo 1, diz assim. Grave bem esse texto. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos, as promessas que você tem, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus já falou para você, são verdade e firmeza. Então lembre disso, no silêncio de Deus, entenda que o Senhor é o nosso Deus. Exalte Ele, louve a Ele, lembre do nome dEle, porque Ele já fez maravilhas no nosso meio, e aquilo que Ele prometeu, as promessas dEle para mim e para você, são verdade e
firmeza. Você está atravessando o silêncio de Deus. Não pare de orar. Confie na bondade de Deus e permaneça a Ele sempre em adoração. Esse silêncio vai passar. Aguarde o tempo de Deus. Aguarde o tempo de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Aleluia. Aleluia. Olhe para a sua vida. Faça uma retrospectiva na sua vida. E comece a lembrar daquilo que Deus já fez por você. Comece a lembrar de coisas que Deus já te falou, de coisas que Deus já te mostrou. Comece a encher a sua mente daquilo que Deus já te entregou, daquilo que Deus já te falou, já fez por você. Ocupe a sua mente com isso. Mas também ocupe a sua mente com aquilo tudo que Deus ainda fará na sua vida, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu não sei o que cada um aqui está vivendo, Pai, mas de repente estão atravessando um silêncio. Estão atravessando um momento sem resposta. Um momento sem explicações. Um momento que aflige o coração, um momento que gera angústia, um momento que às vezes até a esperança não está tão firme como antes. Mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito venha, Senhor, renovar a Tua presença na vida de todos nós, trazendo na nossa memória as Tuas promessas, aquilo que o Senhor nos prometeu, aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor já falou com cada um de nós. Que possamos verdadeiramente olhar, Senhor, além das circunstâncias, olhar além daquilo que aparentemente diz ao contrário, e que possamos enxergar que as Tuas promessas continuam de pé, que possamos enxergar que os Teus planos continuam de pé, que a obra que o Senhor começou na nossa vida, ela será concluída para a honra e glória do Teu nome. Nós temos a certeza, Pai, de que o Senhor é um Deus vivo, de que o Senhor é um Deus fiel, e que mesmo no aparente silêncio, o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua realizando. O Senhor mesmo disse: o meu Pai trabalha e eu ainda trabalho. Por isso, Pai, vem de encontro com cada aflição, cada necessidade, cada preocupação, e venha, Senhor, dizer que o Senhor ainda continua sendo Deus, e que nada, Senhor, nada fugiu do Teu controle, e que possamos continuar, independente das circunstâncias, continuar orando, continuar reconhecendo a Tua bondade, continuar firme, Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Nos abençoa nesta noite, Pai, hoje e sempre. Amém e amém. Aplaudam o Senhor.